E aí, belezinha? Se você tá aqui, provavelmente você viu essa notícia de que a Hasbro, né, a Wizards of the Coast, anunciou que tá removendo Magic the Gathering e Dungeons and Dragons, que está removendo o português como língua oficial desses dois jogos. O que isso significa? Né? Isso significa que a gente não vai ter tanto D&D quanto Magic, que são os dois produtos principais, né, do nosso hobby em língua portuguesa. Isso não significa que eles não estarão disponíveis em território nacional, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas é importante a gente entender o impacto geral disso. Então, o objetivo desse vídeo não é necessariamente fazer um juízo de valores se essa decisão foi boa, se ela foi ruim. O objetivo desse jogo é explicar um pouco dessa situação como um todo, explicar no que isso pode impactar e explicar principalmente quais podem ter sido as intenções por detrás de uma decisão grande como essa, né? Então, a primeira coisa a entender é como que isso aconteceu, né? Então a gente recebeu, foi a primeira coisa, a gente recebeu uma mensagem através do, né, um anúncio através da página do D&D Beyond de que a gente não teria mais português como uma língua nos produtos impressos de Magic. Então, antes do Beyond, desculpa, isso aqui foi no site do Magic the Gathering. Então, aqui explica, né, que, enfim, né, o aumento crescente nos custos e as mudanças de demandas globais se provaram um grande desafio para a Magic continuar sendo impressa em algumas línguas. E aí ele explica algumas coisas, né? Primeiro, ele explica que não vai ter chinês simplificado e português a partir de uma certa edição, né? E que, apesar disso, ainda assim, eles vão continuar dando suporte para as comunidades. Eles colocaram também algumas coisas interessantes disso, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas de maneira geral o que ele diz é que esses idiomas não estarão mais disponíveis nas cartas. Então a gente não vai ter mais cartas em idioma português, por exemplo. Essas coleções não vão chegar em português no Brasil. Não significa, entretanto, pelo menos a partir disso, de que não terão cartas de Magic no Brasil. Apenas que eles não estarão em português. Então, primeiro, vamos entender isso, porque isso vai afetar a D&D também. Do jeito que está escrita essa notícia, o que significa é a carta não será impressa em português, mas ela virá para o Brasil. Então, é importante entender que no processo de produção de cartas como de Magic, por exemplo, muito provavelmente, não estou falando com certeza, mas muito provavelmente a fábrica que imprime, né, uma das fábricas, enfim, que seja, que imprime as cartas de Magic, imprime em qualquer uma das línguas, né? Então, isso é fundamental para poder garantir uma igualdade, né, uma aproximação de qualidade entre as cartas de diferentes idiomas e também para poder garantir que exista um padrão, né, de comunicação e de fluxo de mercadoria. Então as mercadorias saem dos mesmos lugares, passam pelos mesmos portos, independente do idioma que ela está. Então muito provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai continuar recebendo os produtos de Magic, mas não mais em português. As lojas vão continuar sendo abastecidas, mas não mais em português. Isso não é 100% verdade, porque a gente não sabe exatamente como que vai acontecer, mas do jeito que a notícia está escrita, né, do jeito que ela foi publicada aqui, a gente não fala nada sobre não ter a distribuição. Então a gente, por enquanto, assume que vai continuar sendo distribuído, tá? Por que isso é importante para o caso de D&D? Para quem não sabe, D&D no Brasil, ele é publicado em português pela própria Wizards of the Coast. Então, durante, né, enfim, alguns anos atrás, a gente teve um baita rolo de que D&D seria traduzido e localizado e que acabou não saindo e por isso atrasou, demorou, e que no final a Wizards assumiu a operação e imprimiu os jogos para cá, né? A distribuição, salvo engano, também é parte da Galápagos, mas não tenho certeza. O ponto é, nós tínhamos os D&D em português, não eram todos os lançamentos, mas a gente tinha um calendário de lançamento aproximado, enfim, a gente tinha acesso aos livros em português. E aqui entra uma primeira diferenciação importante, que é a grande diferença entre Magic e D&D. Quando a gente vê a notícia, especificamente na notícia de Magic, ele fala que português ainda vai ser uma das línguas que vai oferecer suporte, né, que vai receber suporte digitalmente, através do Magic Arena. Então, no Magic Arena, português ainda será uma língua. Não sabemos por quanto tempo, mas por enquanto ainda está aqui. Isso significa que ainda existe um certo acesso ao jogo em língua portuguesa, o que não é verdade com D&D. Se a gente abre aqui, né, a notícia, a gente tem uma notícia
né, de 3 dias atrás, estou gravando dia 26, não foi dia 23, de que a gente não vai ter mais português enquanto língua, né? Ou seja, nós não teremos mais produtos de D&D em português. Nós vamos continuar tendo em inglês, em francês, em alemão, italiano, japonês e espanhol, mas não teremos em português. E aí a gente tem uma primeira grande diferenciação, pois nós não teremos português disponível em nenhum lugar. Magic pelo menos vai ter a versão digital no Arena, D&D não vai ter nem isso. Isso significa que a gente não tem como ter acesso a isso, tá? O que leva às primeiras reflexões, que é por que isso aconteceu, né? Quando a gente lê os dois artigos, eles têm uma linguagem muito parecida mesmo, parece que foram escritas juntas até, em que a gente diz que existe um aumento constante de custos, né, e demanda global, o que significa que não faz sentido continuar imprimindo em língua portuguesa. Algumas pessoas começaram a pontuar de que isso não é necessariamente verdade, porque o mercado brasileiro ele é grande, ele traria muitas oportunidades, etc. E eu não estou aqui para poder discutir se o mercado brasileiro consegue dar lucro para a Wizards ou não. O que eu estou querendo colocar aqui e problematizar de verdade aqui é a questão de volume, tá? Eu arrisco dizer que D&D não é o jogo de RPG mais jogado no Brasil. Eu arrisco dizer que provavelmente é Ordem Paranormal seguido de Tormenta 20, né? Talvez D&D seja o terceiro jogo. O brasileiro, diferente de outros lugares do mundo, o brasileiro ele tem um costume de jogar muitos jogos diferentes, o que significa que pra gente RPG e D&D não são necessariamente sinônimos, né? Não tô aqui para poder julgar se é positivo ou se não é, isso não importa para esse momento. O que importa é que a gente tem um mercado que ele é muito mais variado do que outros lugares do mundo, né? Se a gente pega, por exemplo, sei lá, acho que é na Alemanha, por exemplo, que a gente tem Darkrai como o jogo mais jogado. A gente tem jogos como o Japão, por exemplo. D&D no Japão não fez muito verão. O importante é que a gente tem que entender que o modelo de negócios da Wizards of the Coast, ele depende de um modelo que no Brasil talvez não dê tanto certo. E agora a gente precisa entender um pouco de o que isso significa para a Hasbro, tá? Para quem não sabe, a Hasbro, que é a empresa que é dona da Wizards, eles publicam todo ano um Financial Report. Então, no final, né, na verdade, a cada trimestre, eles produzem um report, né, de finanças, onde eles explicam ali em mais detalhes como que está a empresa. E o de 2023, ele é um pouco mais claro e que, sendo bem sincero, em algum nível, quem leu isso daqui já sabia que isso ia acontecer, ou melhor, já explicava que isso ia acontecer, porque existem algumas coisas aqui que são chave para o que está acontecendo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, né, durante o ano de 2023, a gente teve um declínio de 15% na entrada de dinheiro na Hasbro, né, com um aumento na Wizards of the Coast e o de jogos digitais em 10%, que a gente tem que lembrar que tem Baldur's Gate aqui, que eles ganham com isso, e depois a gente tem um declínio de Consumer Products e Entertainment Segment de 31% e 19%, isso é coisa pra caralho, tá? Então a gente teve um declínio considerável. A gente tem que entender também que existe uma questão específica, que é que a empresa estava operando em loss. O que isso significa? Significa que a empresa estava operando em baixa, né? Ou seja, quando a gente bota, né, de tipo operation loss aqui, ela ocorre quando as despesas de operação são maiores do que o lucro que você tem, a entrada, né? Que se tem. Então, nesse caso, a gente tem que entender que durante o ano de 2023, a Hasbro, ela operou não só em queda, ela operou efetivamente no negativo. Então, a gente não foi um ano bom, ela operou no vermelho, né? Então, quando a gente entende como que essas coisas começam a acontecer, a gente entende um pouco de que a empresa precisa tomar algumas ações. Ela precisa cortar custos, ela precisa melhorar a eficiência dela e, principalmente, ela tem que dar resultado para acionistas. Aqui tem um ponto muito importante desse report, que é o quanto que os acionistas ganham. Tá aqui em algum lugar, 0,70, acho que é
eu tava procurando aqui, mas era 0,70, se eu não me engano. Se eu procurar aqui 0,7, eu acho aqui o 0,7. Os dividendos, por exemplo. Tá? Se a gente sobe aqui sobre quanto que se estava dando, né, de dividendos, a gente tem, né, um dividendo de 0,7 para cada ação que se tem. É uma queda considerável partindo de 2,80, né? É um terço do que poderia ser. Quando a gente vê quantas ações a Wizards tem 138 mil, eu procurei aqui, 138 milhões e 800 em ações. Se a gente considerar aqui, né, a 0,07, a gente entende, né, que foi distribuído 9 milhões de dólares em lucro. Isso não é nada. Sim. Odeio falar isso para vocês. Mas é muito importante que vocês entendam que de tudo que a Wizards poderia ter feito, ela só distribuiu 9 milhões no ano passado, né, no trimestre passado, em lucro para os seus acionistas. Isso é muito pouco. Muito pouco. Assim, parece muito, eu entendo que é muito, mas 9 milhões para uma empresa do tamanho da Hasbro, não é Wizards, desculpa, da Hasbro, é pouca coisa. O que significa que, e agora vem a parte chata do capitalismo chato, o que significa efetivamente que os acionistas não estavam satisfeitos. E aqui entra um ponto importante para a gente entender essa situação como um todo. Os acionistas não estarem satisfeitos significa que eles vão pressionar, né, os principais administradores da empresa a reduzir custos e aumentar a receita. Não tem surpresa, não tem segredo. Diminui custo, aumenta a receita. O que volta pra gente é aquela conversa que a gente teve no começo desse vídeo /live, né? A gente falou no começo em que a Wizards assumiu a operação de tradução e impressão e até certo nível de distribuição de Magic em português e D&D em português, e que isso aparentemente não era rentável. E faz sentido. Pensa que para ser rentável a gente teria que vender um livro aqui, né, consideravelmente, assim, né? A gente tem que ter escala, pra caralho para poder render, né? Um livro vendido no Brasil a R$300 significa que seria $60, vai. Desses $60, quanto que vocês acham que vai para Hasbro /Wizards, considerando que ainda tem custos de importação, porque provavelmente ele foi impresso na China, considerando que vai ter uma perda de distribuição, então tudo isso faz com que o que se ganha num livro seja muito pouco. E aí vem um outro problema, que é padrão de consumo. O padrão de consumo que a gente tem é completamente diferente do padrão de consumo que o americano tem. No começo dessa live, no começo desse vídeo também, eu falei, o brasileiro está acostumado a jogar mais jogos. O brasileiro está acostumado a comprar vários jogos diferentes. Ele não está tão acostumado a focar 100% em um jogo e comprar tudo que sai dele. Principalmente se o livro está R$300. Então a gente tem um padrão de consumo diferente. Enquanto que no Brasil, uma pessoa para jogar D&D, ela compra, digamos, o core, né? Seria livro do jogador, livro do mestre, livro dos monstros, e ele para aí, porque ele baixa outros materiais na internet. Isso não é tão comum lá fora. As pessoas continuam comprando os livros, porque elas jogam muito mais aventuras prontas, elas estão muito mais interessadas em outros suplementos, enquanto que o brasileiro acaba gastando mais dinheiro em outros jogos. Então, eu não estou dizendo que a decisão que eles tomaram foi uma decisão boa ou ruim. Eu só estou dizendo que eu entendo. Eu entendo. Quando a gente analisa o report de 2022 e o report de 2023, dá para entender que eles precisam cortar despesas. Muito provavelmente, a melhor forma para poder cortar despesas e aumentar lucro seria licenciar esse jogo. Mas tentem lembrar do histórico. Quantos problemas já não aconteceram de licenciamento? A gente tem pessoas falando histórias, né, de como que o licenciamento aconteceu, de editoras que tentaram licenciar e que não conseguiram. Não é um processo fácil. E aí, para lucrar quanto? $128 mil? Não é nada, sabe? Se a empresa que estava operando em baixa dividiu $9 milhões em dividendos e foi considerado um fracasso de ano, o que é $128 mil? O que é $1 milhão? Sabe? Então, assim, a gente tem que entender que o volume da Hasbro é muito maior do que a gente imagina. Agora, qual que é o impacto disso no mercado brasileiro? É
assim, seria ingênuo, completamente ingênuo falar que não tem impacto nenhum. Essa é a primeira coisa, né? Dizer, pô, o D&D saído do Brasil não vai ter impacto no mercado de RPG, Magic não tá em português, não vai ter impacto no mercado de card games. Vai. E vai por alguns simples motivos, né? O primeiro, a gente não tem como garantir preço agora, porque os produtos vão ser importados de um jeito ou de outro. Então, é bem provável que os preços se mantenham, é bem provável até que eles sejam mais caros, né? Afinal de contas, a gente vai estar pegando exatamente o mesmo produto que se pega em outro país, ele não vai ter preço localizado. Então, isso já cria uma barreira de acessibilidade ao jogo. Quando a gente vivenciou o processo de playtest da quinta edição, e eu lembro isso vividamente, né? Porque, eu joguei todo o processo de playtest da quinta edição que foi disponível para público em algum nível, e eu sei o quanto que era interessante vivenciar esse processo e depois pegar o jogo. Mas assim, eu falo inglês, eu entendo inglês. Então, eu fiquei pensando nas pessoas que não falam aqui. Seriam muito legais se elas pudessem curtir esse jogo, sabe? Então, não ter esse material em língua portuguesa significa primariamente de que a gente vai ter uma série de pessoas que não terão nenhum grau de acesso a esse material. E elas vão buscar soluções em outros lugares. E aqui começa alguns problemas. Quando a quinta edição saiu e a galera procurou a quinta edição em português e não tinha, a gente teve um aumento massivo, né, considerável, de versões de tradução de fã, que estavam erradas, né? Afinal de contas, traduzir não é um processo fácil. A gente tinha várias traduções erradas e pessoas que jogavam errado por causa disso, né? É bem provável que algo assim aconteça. É bem provável que a gente tenha as versões de One D&D em português traduzidas na internet em 24 horas e que a gente tenha outras coisas parecidas, ainda mais agora com a galera querendo usar IA para tudo, né? Então, quando a gente entende o comportamento do mercado agora, e a gente entende o comportamento dos consumidores, a gente vai ter um momento onde as pessoas vão buscar soluções em outros lugares e, ao mesmo tempo, as pessoas que só jogam aquilo vão continuar jogando e talvez não busquem soluções em outros lugares, né? Então, no momento de agora, que a gente está nesse momento, né, a gente compreende que assim, vão ter coisas que vão entrar no lugar, né? As pessoas vão procurar soluções em outros lugares, né? Fantasia medieval vão procurar, sei lá, em Skyfall, em Tormenta, mas ao mesmo tempo também elas vão acabar encontrando soluções não oficiais. E isso pode ser um problema gigantesco, né? Assim, de qual tipo de jogo que está sendo jogado, enfim, de não ter dados de consumo, etc, né? A gente não vai saber exatamente se a coisa vai democratizar um acesso ou não. O ponto não é esse. O ponto é que a gente vai ter um mercado onde vão existir vácuos. E esses vácuos, de uma forma ou de outra, vão ter que ser preenchidos, né? E preencher um vácuo desse não é fácil e, ao mesmo tempo, nunca vai acontecer de fato. Não vai ter nenhum jogo que vai substituir D&D. Vão ter alternativas e vão ter jogos com propostas próprias. E aí é nesse momento que a gente entende o quanto que é importante que as editoras e que as desenvolvedoras entendam o consumo de público, sabe? Quando a gente olha para um mercado como o nosso, a gente entende que é um mercado variado, é um mercado que busca variedade, mas também a gente tem consumidores que são consumidores de longa data, que se vinculam a uma coisa e jogam aquilo por muito tempo, né? Jogador de Ordem tá louco para poder ver aventura, tá louco para poder ver suplemento novo, jogador de Tormenta devora tudo que sai, assina a Dragão Brasil tem conteúdo todo mês, e o jogador de D&D não vai ter isso, né? Então, quando a gente entra agora nessa nova fase, é importante que tanto consumidores quanto produtores entendam que o mercado, óbvio, o mercado vai ser autorregular, isso é óbvio, mas o mercado vai demandar posturas um pouco diferentes e que a gente precisa estar um pouco pronto para isso, né? Talvez ferramentas digitais acabem impulsionando o consumo de D&D quinta edição no Brasil, talvez não, né? Então tudo isso entra em uma discussão interessante agora, mas que ao mesmo tempo uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Não ter acesso na nossa língua é uma grande perda. Eu poderia dizer isso para Chamado de Cthulhu, poderia dizer isso para Fate System, poderia dizer isso para Lenda dos Cinco Anéis, porque eu acho que são jogos bons, acho que são... E D&D não é diferente, acho que são jogos bons e o brasileiro perde por não ter acesso
a isso. Então, é óbvio que eu fico chateado, é óbvio que eu fico puto, é óbvio que eu acho que a gente perde mais do que a gente ganha, né? Isso é óbvio. Mas uma coisa é fato pra mim consumado. Quanto mais a gente depender do mercado externo ao mercado brasileiro, mais nós estaremos reféns de situações como essa. E é por motivos como esse que eu acho importante que iniciativas tipo a da Copycat existam. É muito importante que a gente tenha editoras e desenvolvedoras que estão focadas no mercado brasileiro primariamente, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante, assim, é muito diferente você adquirir um jogo que foi pensado para o mercado nacional e um jogo que foi adaptado para o mercado nacional. Então, acho que talvez seja um momento para refletir sobre isso. Talvez seja esse o momento para a gente repensar sobre como que a gente consome e principalmente em como que a gente leva isso para nossa vida daqui para frente. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham refletido sobre esse ponto também. Todos esses links que eu abri aqui, todos eles são públicos, eles estão, enfim, pela internet. E acho que é o momento da gente tentar olhar um pouco além, né, um pouco além da nossa vontade ou da nossa experiência e tentar trazer uma outra coisa. É isso. Beijos e até a próxima.